O repelente tem a função, como o próprio nome já diz, né, de repelir os mosquitos, mantê-los afastados do nosso corpo e assim reduzir o risco de picadas e, consequentemente, a transmissão de doenças. Usar esse produto, gente, é uma forma efetiva de prevenção contra a picada do mosquito Aedes aegypti, vetor do vírus da dengue, zika e chikungunya. No entanto, para garantir a eficácia dos repelentes, é fundamental estar atentos aos ingredientes ativos e ao modo correto de aplicação desse produto. Por isso, hoje, aqui no programa, você vai aprender de uma vez por todas o jeito certo de usar o repelente. Quem participa da nossa conversa é a dermatologista Laura Salles e a infectologista Laila Machado. Meninas, sejam muito bem-vindas. Que prazer receber vocês aqui hoje. Obrigada. Obrigada, prazer meu. E olha, minha primeira pergunta é a seguinte, eu vou fazer para as duas e eu queria que vocês elencassem tá? Qual que é o principal erro que as pessoas cometem ao usar o repelente? Para mim, o principal erro ao usar o repelente é não ler as orientações do rótulo. Através das orientações do rótulo, a gente tem especificado em quanto tempo eu vou ter que fazer a reaplicação do produto, que é essencial para manter a proteção. Tá tudo ali, né, no rótulo, é importante Tudo no ler. rótulo. E para você? Eu ia falar mais ou menos a mesma coisa, que é a reaplicação, né? Modo de uso, né? Como você usa. Você passar uma vez por dia e achar que está protegido. Isso faz parte de ler o rótulo também, né? Sim, então já tem aqui 2 dicas, hein, gente, de como usar esse produto, mas a gente vai aprofundar isso ainda hoje. Sim. E antes, né, de aprofundar, de falar da forma correta de aplicar, de esclarecer ali mitos e verdades que são muitas, a gente vai ver como que as pessoas estão usando o repelente no dia a dia. O repórter Pedro Gelinek foi às ruas de BH conferir. Vamos ver. Você tem costume de usar repelente no dia a dia? Sim, tem sim. Depois que minha esposa foi picada pela dengue, a gente teve que passar a ter mais cuidados, passar a usar repelente. Todos os dias a gente usa. Sim, eu não uso nada não, graças a Deus, eles não, acho que eles não gostam de mim não. Sim, né, por causa do medo. Tenho sim, mas só comecei a usar depois que eu peguei dengue, fiquei muito ruim. Não, eu não estou usando repelente. Não, nunca usei não, mas eu já peguei dengue já. Não, não tenho, infelizmente, é por hábito mesmo, não peguei esse costume ainda. Você usa qual tipo de repelente? Usa uma vez por dia, mais de uma vez por dia? Como é que é? Eu uso o repelente que eu uso é de spray, mais vezes por dia. Chega a 3 vezes por dia, de manhã, de tarde e à noite na hora de dormir. Eu passo na hora de sair de casa, antes de sair de casa, né? No braço, no corpo todo. Eu uso de manhã e à noite. O de creme, aquele gel creme. Acho que, não sei, parece que o cheiro é mais forte, aí me sinto mais protegida. Tem outro método que você costuma usar na sua casa para evitar mosquito, pernilongo? Eu uso assim, mosquito eu mato ele com vinagre, detergente, açúcar e água. E põe um copo lá, deixa, eles posam e morrem na hora. Tem até soluções caseiras que é repelente, né? Que eu tenho lá em casa, que é vinagre, álcool, cravo. Aí eu passo de vez em quando, mas repelente mesmo eu nunca passei, não. A gente sempre liga o ventilador dentro de casa, né? Tenta manter o ambiente bem limpo, né? Para evitar esse tipo de coisa. Vocês viram, né? Ali o pessoal tem... É diversa a forma como as pessoas se protegem e é muito interessante trazer, eu gosto muito de trazer a fala do pessoal assim nas ruas para a gente poder entender o que as pessoas estão entendendo sobre o assunto, né? E eu acho que é importante aqui agora, como o nosso objetivo é incentivar que as pessoas se protejam, mostrar como que a gente pode... o que a gente tem que fazer na hora de escolher esse produto, o que a gente tem que avaliar, né? Qual que é o principal passo? Então, no Brasil a gente tem 3 tipos de repelentes que são liberados pela Anvisa, que são o IR3535, o DEET e a icaridina. A gente geralmente recomenda a icaridina porque ela tem um potencial menor de irritação e, como é uma molécula mais nova, ela dura mais tempo, tá? E ela pode ser usada também por crianças mais novas, tá? A partir de 3 meses de idade. Os outros só podem ser usados a partir de 6 meses. É importante também você sempre comprar um produto que ele tem um registro na Anvisa, né? Ter o registro na Anvisa significa que esse produto foi testado e que ele tem uma eficácia comprovada. Então, produtos caseiros não são recomendados, né? Então, quando olhar o rótulo, procurar se tem um registro da vigilância sanitária. Normalmente tem um selinho lá. Sim. Agora, desses 3 ingredientes ativos, né? Tem um que é mais indicado, você falou da icaridina, né? Mas qual que vai ser indicado para cada caso? Como que é? Como que você diferencia e como que você avalia isso na hora de comprar? Os repelentes, em teoria, eles podem ser usados por todos.
O DET, ele deve ser evitado em crianças menores de 2 anos de idade, principalmente se tiver uma concentração mais elevada. Conforme o repelente ele tem uma concentração mais elevada, ele vai ser menos indicado para criança, mais indicado para adultos, certo? E aí, com maior concentração, geralmente a reaplicação também ela ocorre com uma frequência menor. Sim, entendi. E aqui, né, a gente até colocou na mesinha vários para a gente poder entender, porque são diversos produtos, gente. A gente chega ali na prateleira da farmácia e você fica até perdido com a quantidade de opção que tem. E para muitas mamães que ficam preocupadas aí com seus filhos, tem essas opções de acessórios, tem a pulseirinha, tem também essas tags, tem até o adesivo, que para criança é até divertido, né? Esses acessórios, eles são indicados, eles vão ajudar de alguma forma, não? Bom, eles não têm nenhuma comprovação que funcionam, né? Ultrassônico, que é eles que põem na tomada, eles não têm efeito nenhum, assim, pelo menos comprovado. Essas pulseirinhas, elas têm um óleo de citronela que elas têm um efeito repelente, sim, mas não é suficiente, a concentração não é suficiente para proteger sua criança. Então, a gente recomenda usar um produto que seja repelente, né? Principalmente no começo da manhã e no final da tarde, no final do dia, antes da noite, né? Pelo menos umas 4, 3 horas da tarde. E se quiser usar, pode usar, mas que elas não que vão proteger, não, sozinhas não, por favor. É importante usar o repelente da farmácia junto, né? Até porque a da pulseirinha fica concentrado muito ali na região da mãozinha e do bracinho, o resto do corpo fica desprotegido. E até um perigo também, porque eles podem colocar na boca, né? Crianças geralmente colocam na boca, então assim, na verdade a pulseirinha nem é recomendado. Você chegou a falar, doutora Laila, sobre a questão das receitas caseiras, né? Mas a gente tem alguns tipos de repelentes naturais, que são um pouco menos agressivo, talvez, posso dizer assim. Ali na mesa, a gente tem ali uma opção para bebê, que tem a citronela, né? E tem também um óleo essencial. Esses vão ser indicados? Qual que é a orientação para quem quer ir para esse lado? Então, os repelentes naturais, a gente tem a citronela, tem o cravo, o óleo de andiroba, eles não têm comprovação científica de que ele vai ter esse efeito de repelir adequadamente o mosquito para evitar uma picada. Então, assim, ele pode ajudar? Pode, mas ele não tem uma eficácia comprovada. Então, em momentos de epidemia de dengue, não é seguro você usar. Uma coisa é você usar ele para o filho dormir por conta de uma muriçoca, né, do dia a dia, que vai ajudar a repelir. Agora, nesse momento que a gente está usando, eu não recomendo, porque realmente você pode ter picada de inseto, apesar de estar usando esses repelentes naturais. Sim, então vamos repassar aqui rapidinho, porque eu acho que é muito importante essa informação, né? No caso da pessoa que tem um bebezinho ali, menos de 6 meses, a orientação é... Na verdade, a partir de 3 meses você pode usar a icaridina, tá? Então procurar se você tem um bebê acima de 3 meses, procura um repelente com a base de icaridina. E antes de 3 meses, usar mosquiteiros, né? Mosquiteiros no berço, no carrinho, né, que são disponíveis no mercado e é muito mais seguro. Proteger a casa, né, fechar as portas no final da tarde, as janelas, para evitar que o mosquito entre. Evitar de ir em locais onde tem uma maior concentração de mosquitos, né, em zona rural, quando possível. A gente sabe que tem gente que mora em zona rural, mas aí a gente vai ter que usar dos meios físicos mesmo, das telas, para conseguir repelir o mosquito. Sim. E aí, pensando nos extremos, né, a gente falou aqui do bebê e pensando no idoso, tem alguma orientação também específica, não? Tanto o idoso como a gestante podem usar repelente normalmente, não tem nenhuma contraindicação. É óbvio que se você tem um idoso que está um pouco mais confuso, né, que tem um quadro de demência e que ele não sabe fazer o autocuidado, o ideal é que o cuidador passe o repelente nele. Sim, entendi. E sempre jogar na mão e passar, né? Para falar para orientação para as mães também. Você põe na sua mão e depois passa na criança. Né? E você também, para não ter aspirar, né, o produto. Ah, interessante. Principalmente na região da face, né? Não pode chegar muito próximo da boca, nem do olho. Então, para você conseguir passar melhor. Uhum. E olha só, no Povo Fala que a gente fez, a gente viu que algumas pessoas fazem receitas caseiras, né? Inclusive, um dos rapazes que faz uma receita caseira em casa mandou uma pergunta para a gente. Vamos ver. Eu gostaria de perguntar, doutor, métodos caseiros funciona? E é necessário passar repelente nessa época? Porque o repelente também, né? É caro e tem gente que não tem condições, faz soluções caseiras, né? Gostaria de que você me respondesse essa pergunta. Então, mais uma vez, né? Os repelentes, a base de cravo, lavanda, eucalipto, andiroba,
eles não têm uma comprovação científica pela duração. A gente não sabe a concentração que eles precisam para ter uma duração de proteção. Então, você pode passar, mas ele vai durar meia hora, 15 minutos. Funciona, mas vai ser só isso. Então, na verdade, da época de pandemia, de epidemia, não é recomendado usar. Tem uma outra questão, muitas vezes essas receitas, peguei algumas para ler na internet, né? Porque hoje em dia o paciente, as pessoas usam o Google, né? São uma base de álcool, que são muito abrasivas para a pele, então pode causar uma irritação, né? E aí, piorando, podendo levar alergias, né? Dermatite de contato, que não é muito Se não bom. tem jeito, tem que usar o produto apropriado mesmo, né? Sim. E olha só, quando o Pedro estava nas ruas de BH conversando, né, com as pessoas sobre o uso de repelente, surgiu uma dúvida que atualmente é muito comum. Vamos ver. Eu gostaria, eu queria saber disso mesmo, se ele pica por cima de roupa, se ele tem condição de perfurar a roupa e atingir a gente, sim. Dúvida muito comum, gente. O pessoal tá perdido, precisando de orientação. Tem que passar repelente por cima da roupa? Qual que é a orientação? Tem que passar, né? Muitos tecidos, óbvio que a gente tem algumas roupa de couro, né? Roupas que as pessoas usam própria para ir para o campo, que são tecidos mais grossos, não precisa. Mas a maior parte dos tecidos, ele tem uma trama que o mosquito consegue picar por cima. E aí o ideal é que você passe o repelente na área exposta e por cima da roupa, e não por baixo de onde a roupa vai estar. Entendi. Né? E aí é interessante, quando você for passar por cima da roupa, passar com o repelente em aerossol, né? Que é mais fácil a aplicação do que o repelente em creme. Sim, e aí porque a gente tem, né, ali a gente consegue até ver que tem no formato de spray, tem o creme. Então a orientação seria usar o spray, mas assim, eu posso, passei na área que está exposta e depois vou borrifar o spray também por cima da roupa? Assim, você pode borrifar antes, né? O ideal é, antes de vestir, você já borrifa. Quando você veste, você passa na área exposta, na pele, né? Entendi. Agora, áreas como o nosso rosto, por exemplo, a gente precisa passar repelente nessa área do rosto ou não precisa? Precisa, Sim. deve. Sim, evitando contato com os olhos, né, e a boca, mas tem que passar. Tem que proteger essa região. O repelente aerossol, o adulto, ele pode passar direto na pele, do pescoço para baixo, no rosto, sem passar na mão, esfregar e passar no rosto. E o repelente aerosol nas crianças deve ser sempre passado primeiro na mão da mãe e depois espalhar pelo corpo, como a Laura já havia falado. Ah, não pode pegar então e já espirrar. Na criança não, porque senão, além do princípio ativo de repelente, tem outros veículos. Se você fizer muito próximo, você pode desencadear uma alergia respiratória na criança pelo aerossol, né? Aspirando, né? Uhum. Interessante você falar isso. Após aplicar o repelente, às vezes a gente usa as mãos. Você precisa lavar a mão? Tem algum prejuízo caso você leve no rosto, na boca? Sim, tem potencial de irritar, né? Então é bom lavar a mão, sim, claro. Uhum. Agora, eu já vi casos, inclusive nas ruas, né, quando o Pedro estava conversando, uma pessoa falou que costuma ali sair do banho, passa o repelente no corpo todo e depois veste a roupa. Então, isso não está certo, né? Não. Pelo que vocês falaram. Entendi. Então, por cima da roupa e só na área exposta. Só na área exposta. Onde não está exposto, não precisa. Passa o protetor solar e depois o repelente. Uhum. Entendi. Agora, vamos ver mais uma dúvida do público para seguir aqui com a nossa conversa? Quantas vezes teria que usar, né, o repelente durante o dia? Quantas vezes usar durante o dia? E essa dúvida me pegou porque algumas pessoas falaram que usam de manhã, de tarde e à noite. Esse da noite foi o que mais me deixou confusa. Bom, isso depende do produto, né, do agente, né, que está sendo usado e da concentração que ele está no produto. Então, na verdade, você tem que ler o rótulo para saber quanto tempo você tem que replicar. E, na verdade, o Aedes ele tem um hábito mais diurno, né? Então, ele começa desde que amanheceu até mais ou menos 9 horas da manhã e depois ele volta a ficar mais ativo de 4 horas da tarde até às 6, mas ele está ativo durante todo o dia. Isso não quer dizer que você não vai ser picado. Então, você tem que esperar que tem que passar o tempo todo. Por exemplo, se for 4 horas, você tem que passar de 4 em 4 horas. Né? Entendi. Então, a orientação, a primeira fala ali da doutora Laila, olhar o rótulo, para saber de quanto e quanto tempo reaplicar esse produto, né? À noite, por exemplo, telas, aqueles mosquiteiros, podem ser uma alternativa para não ter que espirrar ali aquele produto dentro de casa, né, com a casa fechada? Olha, os produtos que a gente passa no ambiente são inseticidas, né? Você pode
usar as barreiras físicas para você se proteger do mosquito perfeitamente. Alguma questão do mosquiteiro, então aí a gente tem que falar em locais onde tem muito mosquito, principalmente na área rural, você saiu do mosquiteiro e você foi fazer alguma outra coisa, você perdeu aquela proteção. Aí vai do que vai ser a situação de cada pessoa para entender qual que vai ser melhor. Mas se você vai só dormir ali à noite, não vai sair, não vai andar pela casa, pode ser usado perfeitamente. E aí você deixa a sua pele ali algumas horas sem o repelente. Entendi. Importante trazer essa questão. E me veio uma coisa aqui, pensando no modo de aplicação, né? Tem uma ordem correta dos produtos? A gente costuma usar, né, o protetor solar, às vezes o hidratante. Qual que é primeiro, qual que é depois, o repelente é por último? Como que é? O repelente sempre vai ser o último a ser passado, tá? Independente se for hidratante, protetor solar, sempre use o repelente por último. Sim, então a ordem ali vai ser mesmo o protetor solar antes e depois o repelente. Entendi. E a quantidade de repelente, tem alguma orientação? No protetor solar fica mais fácil, né? A gente já falou aqui no programa, inclusive, sobre a quantidade boa, assim, para você aplicar. O repelente tem? Depende do produto também. Mais uma vez, a gente tem que ler o rótulo, né, Laila? Tem que ler o rótulo, mas o ideal é que você consiga fazer pelo menos uma fina camada uniforme em todo a área exposta, né? Uhum. Então, eu acho que o ideal é você não deixar nenhuma área exposta sem passar o repelente, né? Por isso que, às vezes, o aerossol, por mais que o adulto ele possa fazer uso direto, ele tem que se certificar de que todo local ali está com o repelente, porque ele precisa formar aquela fina camada para repelir o mosquito. Essa é até uma curiosidade, né? Como que ele age, assim, o repelente? Eu queria entender isso, assim, como que ele age no nosso corpo para afastar esses mosquitos? Ele engana o olfato dos, né? Não tem uma mecanismo de ação, mas eles enganam o olfato do mosquito. Então, na verdade, você tem que formar uma barreira de mais ou menos 4 centímetros ao redor do seu corpo inteiro. Então, se você não põe uniformemente, se não passa uniformemente, você não vai criar essa barreira, vai ficar lugares sem essa barreira. Ah, entendi. Agora, é interessante também porque algumas pessoas acreditam que o perfume podem ajudar a repelir mosquitos e tem gente que é o contrário, acha que vai atrair. Como que é isso? Olha, o perfume ele pode dar uma enganadinha no mosquito, mas deixar um pouco atordoado, mas isso não tem um efeito de repelente como o princípio ativo dos repelentes que a gente usa. E a gente não pode contar com isso. Mas o mais importante é que o perfume não vai anular o efeito do repelente. Ah, tá. Perfeito. Isso aí também é interessante de trazer. Agora, o repelente, ele pode trazer algum prejuízo para a nossa saúde? Eu falo porque eu já ouvi pessoas que não usam repelente porque acham que vai ser tóxico, que pode trazer fazer algum mal. Como que é? Bom, eles podem causar alguma dermatite de contato, uma irritação. Todos são passíveis de acontecer isso, não tem jeito, né? Isso depende da pessoa, se ela é suscetível ou não, principalmente. E, às vezes, você pode aspirar, né? Então, assim, esse cuidado de colocar na mão e passar na pele, principalmente o spray, é importante para você não ter essa irritação na via aérea. Mas, fora isso, alguns repelentes do mercado têm uma molécula que é de conservante, que tem parabeno. Então, ficar atento a isso também, porque o parabeno faz muito mal, principalmente para crianças e também mulheres. Então, assim, ver também no rótulo se eles contêm parabenos, que algumas substâncias, repelentes que estão aí, contêm parabenos como conservantes. Então, fica o alerta, né? Se tem parabeno, não é indicado. Não é indicado, não é bom. É importante também não passar o repelente, obviamente, onde tem alguma lesão de pele, porque ali vai irritar mais. Entendi. Para essas pessoas, né, que teve alguma irritação, alguma questão relacionada ao repelente, busca um profissional da saúde, fica como orientação? Sim. Engraçado, vou trazer um caso para vocês aqui que eu ouvi hoje, inclusive, de uma pessoa que passou a usar o repelente e começou a ter crises fortes de enxaqueca. E ela parou de usar, parou de ter a enxaqueca. Hoje, usou, voltou à crise de enxaqueca. Será que tem relação com o repelente mesmo? A enxaqueca está muito relacionada com... Tem alguns gatilhos, né? Então, tem algumas pessoas que têm enxaqueca com o cheiro. Então, às vezes, pode ter sido pelo cheiro que ela desencadeou. Acredito que o cheiro esteja mais relacionado do que propriamente com a molécula, né, que está ali. Sim, faz sentido, porque eu falo que faz sentido porque eu tenho enxaqueca com alguns cheiros específicos. Agora, vamos acender aqui um alerta, né? Já caminhando aqui para o finalzinho da nossa conversa. Por que as pessoas elas devem usar o repelente?
Primeiro que a gente está numa epidemia de dengue, né? E é uma doença que está matando, a gente está vendo muita gente, né? Os hospitais estão cheios, então a gente tem... A prevenção é a melhor coisa, na verdade, a gente tem que tomar esse tempo de não deixar a água parada, conversar com os vizinhos, isso é muito importante, né? Olhar a sua casa, olhar o seu ambiente em torno, cuidar disso, que é o mais importante. E, né, porque a prevenção, mas quando a gente não tem a prevenção, a gente tem os hospitais lotados e a gente não consegue, né? O sistema não consegue comportar, né? Sim. Exatamente. Na verdade, o ideal seria a gente ter começado a falar de repelente antes do verão, né? Chega o verão. No inverno, a gente começa a ter também a parte da febre maculosa, que é para o carrapato, mas ali o repelente também dá um auxílio. Então, no Brasil, a gente está sempre tendo contato com mosquitos, carrapatos, que podem causar diversas doenças na gente. Então, é bom a gente criar esse cuidado. Acho que o repelente no verão, aqui no Brasil, principalmente, a gente está vendo agora a dengue. No inverno, tem a febre maculosa, que em Minas Gerais é endêmica, né? E quando for viajar para o mato, porque a gente tem muitas doenças que são transmitidas por mosquitos. E agora vacinação, né? Exatamente. E agora vacinação. Então, ficou alerta, né, para o uso do repelente. Exatamente. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês. E é isso, gente. Usar o repelente do jeito certo é uma estratégia importante, principalmente nesse período que a gente está vivendo. Como a gente falou aqui, né, infelizmente, nesses primeiros meses de 2024, o Brasil já soma mais casos prováveis de dengue do que em todo o ano de 2023. Então, é fundamental se proteger corretamente dos mosquitos por todos os meios possíveis. A nossa sugestão para você hoje é combinar o uso correto do repelente com outras medidas de prevenção e evitar água parada em todas as formas. Bom, o De Bem com Você está chegando ao fim. Você pode rever o nosso programa no canal da TVH no YouTube. E o Instagram da TV Horizonte está cheio de conteúdo exclusivo, então segue o nosso perfil no @TV Horizonte Oficial. Muito obrigada pela sua companhia e te vejo no próximo programa. Tchau!